e esses pontos são localizados, nós os identificamos através de pares ordenados. Por que pares? Porque quando eu tenho um ponto, eu preciso de uma imagem no X e de uma imagem no Y para formar esse ponto, tá? Ele não tem como, já que ele faz parte do plano cartesiano, não tem como ele ter coordenada do X e do Y, tá? Então, vamos lá. Par ordenado é um par de elementos onde a ordem é importante. E todo par ordenado, x, y, está associado a um único ponto no plano, tá? Ou seja, dentro de um par ordenado, o primeiro númerozinho que vier sempre vai ser correspondente x. E o segundo númerozinho que vier sempre vai ser um correspondente do eixo y, tá? E cada ponto, ele é único. Por mais que a gente fale assim, olha, um ponto tá do lado do outro, tá? Então, ali bem próximos, quase juntinhos, eles possuem o mesmo par ordenado? Não. Então, cada ponto é único. Cada ponto tem um par ordenado. Cada ponto vai ter uma localização e vai ter uma representação, tá bom? Na geometria analítica, os pontos nós representamos por letras maiúsculas. Então, cada ponto tem uma representação? Tem uma representação por letra maiúscula. Então, o primeiro númerozinho sempre vai estar representando o eixo X e o segundo, o eixo Y, tá bom? Primeiro exemplo. Imagine o ponto P, 2 e 3, e Q, 3 e 2. Mas, professor, eles não são iguais? Não, eles não são iguais. Por quê? Embora esteja utilizando os mesmos números, estão representando pontos diferentes. E por que eu falei antes para vocês que a ordem é importante? Porque dependendo da ordem daquela coordenada, vai ser um ponto diferente, tá? Igual aqui, ó. No primeiro ponto, o 2, ele está representando a coordenada x do ponto P. Aqui, ele está representando a coordenada y do ponto Q. Então, embora seja o mesmo número, mas eles estão em posições diferentes. Nós temos que observar sempre isso. Por mais que seja o mesmo número, o mesmo algarismo, eles estando em posições diferentes, eles representam pontos diferentes, tá bom? Então, o ponto P. Aqui, ó. 2 pro X. 3 pro Y. E o ponto Q. 3 pro X. E 2 pro Y, tá? Então, a gente sempre tem a imagem, a representação. E agora, um segundo exemplo para nós resolvermos juntos. Exemplo 2. Localizar o ponto S, cujas coordenadas são -4 e 1, tá? O que quer dizer essas coordenadas -4 e 1? Quer dizer que o -4, eu vou localizar ele no eixo X e o 1 no eixo Y, tá bom? Então, vamos pegar aqui para fazer essa localização. Então, lembrando que quando nós vamos desenhar aí um plano cartesiano, nós temos que lembrar que ele tem que ser proporcional, tá? Como assim proporcional? Cada espacinho tem que ter a mesma medida, tá? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Eu não posso fazer de tamanhos diferentes, senão não dá certo.
Desenhando aí, representando o plano cartesiano. Tá? Comecei a representar. Representei o eixo Y. Agora, eu vou representar o eixo X, tá? Sempre lembrando de que cada espacinho tem que ter a mesma medida. Tem que ser proporcional. Geralmente, eu uso 1 centímetro, tá? Digamos assim, de espaçamento entre um número e outro. Tá? Mas se eu quiser fazer de 2 em 2, de 3 em 3, não tem problema. Só tenho que lembrar que cada espacinho desse tem que ter a mesma medida, eles têm que ser proporcionais. Então, vamos lá, ó. Montei, identifiquei meus pontos aí, meu plano cartesiano. Então, a parte positiva é do X, a parte negativa tá? Montei aí o esboço do meu plano cartesiano. Agora, eu vou representar o meu ponto. Eu sei que eu tenho que ter o -4 para o X e o 1 para o Y. Representando esse ponto, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou representar? Eu não tenho aquela folha quadriculadinha, não tem problema. Para isso que a gente usa a régua. Então, no -4 para o X, a gente vai colocar aqui, ó, no ponto -4. Vai colocar a régua em cima dele. E nós vamos fazer pontilhados. Tá? Então, -4 para o X. E o 1 para o Y. Então, vou vir aqui no ponto 1, no meu eixo Y. Mesma coisa. Vou fazer pontilhadinhos. Tá? E aonde que tá a localização do ponto, então? Aonde eles se encontraram, eles se cruzaram, vai ser o meu ponto, tá? Então, aqui vai ser o meu ponto S de coordenadas -4 e 1.